Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e esse é o primeiro vídeo de uma série de videozinhos que eu vou fazer. Eu acho que são 9 ou 10 ao todo, que é comentando sobre os capítulos do livro Simulacros e Simulações de Jean Baudrillard. E eu não vou começar do capítulo 1 até o capítulo, 9, sabe? Eu meio que tô a partir do capítulo 9 ou 10 até o final do livro. Então, meio que eu tô pegando da metade pro final do livro, porque, na realidade, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? O Labo PUC. E o Labo, a gente tem vários encontros, né? Eu faço parte do grupo sobre marketing, sobre consumo. E a gente está trabalhando em cima da teoria crítica, enfim, são várias coisas que tem. E vai chegar o encontro, está chegando o encontro, gente, falta menos de uma semana, em que eu vou apresentar a minha parte, né, eu junto com um colega, e nós estamos dividindo a leitura desse livro. Então ele ficou responsável por ler a primeira parte do livro, eu fiquei responsável por ler a parte final. Então a gente tem o objetivo, né, de ler o capítulo, montar uma apresentaçãozinha no slide e apresentar sobre esse livro, né, enfim. E aí eu pensei, gente, já que eu tô lendo, eu vou gravar esses videozinhos pra vocês, pra comentar sobre a experiência, sobre as reflexões, sobre uns insights, então fiquem à vontade pra conhecer, pra comentar, pra dar opiniões e também assim, eu não tenho certeza, gente, se eu tô realmente entendendo tudo que eu tô lendo. Eu confesso pra vocês que, assim, eu já vinha postergando a leitura por diversos motivos. Eu olhava e falava, gente, minha nossa, que linguagem é essa? E eu começo então com o capítulo Clone Story, né, História dos Clones. E eu comecei o capítulo e eu fiquei assim, o que é isso? Eu tô entendendo o que é isso? Eu fui realmente alfabetizada porque não tava entendendo totalmente. Ele começa a falar sobre biologia e sobre clonagem e uns negócios assim que eu fiquei... Gente, isso aqui não é sobre biologia, ele tá querendo dizer alguma coisa, eu tô achando que isso aqui é uma metáfora, e é muito comum, né, diversos autores usarem muito de metáforas, né, ele tá falando de uma coisa, mas na verdade significa outra, e você fica aí tentando entender o que é. E depois de ler também, fui pedir ajuda, gente, pra IA também, né? Eu já tava assim com algumas reflexões, mandei pra IA também o capítulo, falei, então, eu entendi isso e isso, o que você acha? Eu fiquei ali conversando, né, com a IA, e aí eu fui e sintetizei, eu vou mostrar pra vocês aqui o capítulo, eu fiz algumas anotações, né, algumas reflexões, são 2 páginas. Então eu vou comentar isso com vocês. Então ele começa falando sobre isso, sobre biologia, sobre clonagem, mas na verdade é uma metáfora sobre o desaparecimento da singularidade humana. Cada um de nós somos únicos, ou é assim que a gente diz e a gente ouve, né, muitas vezes. Mas na verdade isso que nos torna únicos parece que tá meio que sumindo, sabe, assim, o que nos diferencia. E aí ele vai dizendo, né, durante o capítulo, que essa clonagem que ele vai falando é o estágio máximo de uma simulação. Então, meio que assim, em um mundo em que não existe mais coisas originais. Tudo o que existe é uma reprodução infinita de uma cópia. Existe uma cópia e essa cópia, você tem várias cópias em cima dessa cópia. São várias reproduções dessa cópia. E geralmente, né, a gente sempre parte de um pressuposto, né, de que existe um original. Depois eu posso fazer uma cópia desse original. Então, por exemplo, né, eu tiro uma foto minha. Eu tenho ali a foto é uma cópia, por assim dizer, mas eu continuo sendo eu. Eu sou original. Se eu tenho uma foto, eu não tenho nenhuma foto aqui pra mostrar, mas finge que isso aqui é uma foto. Se isso aqui é uma foto minha, tipo, é óbvio que isso aqui é uma cópia. Eu sou eu e eu continuo sendo eu. Só que aí o autor do livro, né, ele continua, ele diz assim, que a sociedade contemporânea, ela tá se encaminhando para uma coisa que ela é diferente, porque o original tá perdendo a importância, só tá restando reproduções, né, só tá restando cópia, e a cópia tá valendo tanto quanto o original, se não mais, né, eu ouso dizer. Então, assim, isso é o que eu acho que eu entendi conversando ali com a IA também, né? É o que eu inferi ali desse capítulo.
E aí ele vai falando sobre o duplo, né? Que aparece em muitas culturas, né? Que vai falar uma questão assim, meio que de sobrenatural, né? Em muitas culturas antigas, assim, algumas ainda permanecem, essa questão de um gêmeo, por exemplo, que será um mau presságio, né? Você ter um sócio, um gêmeo, um reflexo, uma coisa muito idêntica. Isso é um presságio de morte, né? E por que as pessoas tinham tanto medo dessa coisa, nessa coisa do igual? Porque o duplo, ele coloca uma pergunta que ela é desconfortável. Se existe alguém idêntico a mim, o que me torna único, né? E aí pro Baudrillard, né, a clonagem, ela acaba sendo, assim, um pesadelo simbólico, no sentido de que se a ciência consegue reproduzir geneticamente um indivíduo, né, e aí a crítica não é pela tecnologia em si, mas a forma como as coisas estão acontecendo, né, você está reduzindo uma pessoa a apenas um código biológico. Mas o que torna uma pessoa única, né? Mesmo que seja gêmeos, cada um vai ter sua história, né? E mesmo que cresçam ali na mesma família, no mesmo contexto, recebendo as mesmas coisas, mas cada um é único, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua subjetividade, aquilo que gosta e o que não gosta. E se a gente perde o que é diferente, o que é único na gente, a gente acaba se tornando só um conjunto de informações reproduzíveis, né? E aí é onde entra essas questões de clones simbólicos, né? Porque aí a gente perde o original, a gente fica com cópia e a gente fica reproduzindo essa cópia, reproduzindo, a gente tá repetindo códigos e trazendo para um contexto de redes sociais, né? A gente vê assim, aqui, né, por exemplo, a gente tá sempre olhando as mesmas poses nas fotos, são os mesmos filtros, são os mesmos discursos, os mesmos vídeos, as mesmas trends, inclusive eu faço vários aqui, tá, gente, no meu canal. Mas a questão eu tô sendo eu e eu tô olhando pro que é original, ou eu tô sempre imitando, eu tô sempre vendo cópias e tô me tornando uma cópia, né? Então, por exemplo, essa questão do próprio uso da IA, né, que eu tô dizendo pra vocês, eu usei a IA pra me ajudar a entender esse capítulo. Mas veja que eu não reproduzi apenas uma coisa que a IA, conversando ali com ela, me disse. Eu realmente li o capítulo. Eu quero pensar que o fato de eu ter lido, né, e eu ter pensado, eu ter articulado, e aí eu fui conversar ali com a IA e ver se eu entendi mesmo, e refletir, fazer aqui as minhas anotações, para não me tornar só mais uma cópia, mais uma pessoa que só pega um resumo de um chat GPT e fica ali só em resumo de uma coisa que você nem viu o original. Não sei se eu tô sendo redundante, gente, mas fica aí a reflexão. E aí, agora eu vou ler o próximo capítulo e quando eu terminar de ler, vou fazer minhas anotações e aí gravo um outro videozinho. Então, até o próximo.